duto deferente, ele é responsável por desembocar todo a glândula vesicular, ou seja, essa glândula que vai lubrificar o canal para auxiliar a ejaculação, e a glândula que vai fazer o quê? A ejaculação, responsável pelo transporte tanto dessa parte de líquido seminal quanto o espermatozoide que está formado, tá? Então, aqui no testículo também, a gente tem na parede dos túbulos seminíferos a produção de algumas células. Então, a gente tem as células de Sertoli, que ela vai fazer o quê? Ela vai nutrir o espermatozoide. Aqui também a gente encontra as células de Leydig, que vai produzir o quê? A testosterona, que é responsável pelo desenvolvimento do testículo e pelo desenvolvimento do espermatozoide. A gente tem as células epiteliais germinativas, que elas vão estar contidas na parede desses túbulos, para quê? Para formar o espermatozoide e diferenciar esses espermatozoides. O que é a diferenciação dos espermatozoides? Os espermatozoides eles vão iniciar o desenvolvimento com espermatogônias menores, espermatogônias maiores, até formar o espermatozoide maduro, que a gente fala. Então, por isso que tem toda essa ramificação para que haja maturação no testículo do animal, tá? Quando a gente olha essa foto aqui, não sei se vai dar para ficar bem, se dá para enxergar bem, essa foto aqui, ela mostra basicamente o quê? Que todo o sistema testicular do animal, ele é inervado. Então, ele tem o quê? Todo o sistema de inervação. Então, toda a artéria testicular, ela vai irrigar todo o testículo. Ela é originária da aorta abdominal e ela é envolvida por veias testiculares do plexo pampiniforme. O que significa isso? Ela vai ramificar lá dos nervos ciáticos, lá da parte sacral, né, dorsal sacral. Então, ela vai inervar todo o testículo. Então, todo o testículo ele recebe também inervação, tá? Quando a gente fala de escroto, o que é o escroto? É essa bolsa escrotal, tá? Então, o escroto ele tem como função a proteção e a termorregulação, ou seja, o controle de temperatura. Ele é constituído de pele e é dividido por dardos. O que é esse dardo? É essa parte muscular que vocês estão vendo aqui, como se fosse uma linha, né? Para que serve? Para dividir os testículos, tá? E a gente tem a fáscia muscular. O que é a fáscia muscular? É os músculos abdominais, que é o que vai ligar aqui a parte dorsal, parte ventral, desculpa, nos testículos. Então, é o que faz a ligação do testículo lá no ventre do animal, tá? Não sei se tá dando pra ver direitinho aí no vídeo, tá, gente? Tô arrumando aqui pra ver se vocês conseguem ver. Então, também a gente tem o que envolve todo o testículo, a túnica parietal, vaginal parietal. Então, ela vai fazer o que também? Vai constituir toda a parede para evitar aí a parte evitar não, né? Fazer a proteção desse escroto. Então, em alguns animais, a gente encontra aí a característica de criptorquídeo. O que é um animal criptorquídeo? É um animal que não desceu o testículo. Então, a gente tem algumas características de verificar alguns animais que tem só um testículo. Então, são animais denominados de animais criptorquídeos. São animais que têm o quê? O testículo uni ou bilateral. Só um testículo, ou o testículo ele fica só numa região. Então, o que isso significa? Que são animais criptorquídeos, ou seja, um testículo ele fica na parede abdominal, ele não desceu. Isso pode ser por alteração genética ou pode ser por alguma mutação que aconteceu no animal que esse testículo não desce, ou por alguma má formação. O que pode ser resolvido é com cirurgia, para descida desse testículo, mas geralmente não realiza-se essa cirurgia. E grande parte das vezes, essa mutação, ela é hereditária, ou seja, ela é passada de pai para filho. Então, se eu tenho um touro que tem esse problema na minha propriedade, se eu não quero que os outros animais tenham esse mesmo problema, eu não vou fazer o cruzamento dele com os outros animais no meu plantel. Mas, aí a pergunta que não se cala, né? Ah, o animal é criptorquídeo, mas então não vai haver produção de espermatozoides nesse testículo que está na parede abdominal? Não, ele funciona normalmente, ele não altera a função do outro testículo. Ele vai estar inativo no abdômen. Só que o outro testículo, ele é normal. Não há a inativação desse testículo, tá? Há a produção de hormônio e a produção de sêmen normal no testículo que está logo abaixo, tá? Então, quando a gente fala de toda essa parte reprodutiva, a gente só resumindo aqui o que a gente já viu. Então, a gente tem o testículo,
que produz o espermatozoide. A gente tem o canal do epidídimo, que faz a maturação. O espermatozoide está pronto, ele vai ser liberado aqui pelo ducto deferente. O ducto deferente, no momento da ejaculação, vai ser mandado aqui pela uretra, que fica muito internamente ligada ao pênis do animal, tá? Então, geralmente a gente tem, por exemplo, só para demonstrar uma diferença de nomenclatura, a gente tem o cachaço, que é nesse formato, ou seja, o testículo ele fica mais acima, né, mais próximo à parte ventral do animal. O touro, por exemplo, ele já tem uma característica diferente, ou seja, o testículo ele já fica mais abaixo, né, na região abdominal. E a gente tem, por exemplo, o garanhão. O garanhão também, que é o equino, o testículo ele fica também localizado mais abaixo aqui do abdômen, diferente do suíno, como a gente viu aqui, que fica mais próximo da parte ventral, ou seja, mais caudal possível, tá? Já o touro e o equino fica mais aqui na parte ventral, abaixo na parte abdominal, tá? E vocês podem ver que também há uma diferença, né? Por exemplo, o cachaço ele tem uma porção peniana um pouco maior e faz essa porção aqui da flexura sigmoide, que a gente vai ver mais pra frente. O touro também ele tem essa flexura sigmoide, o pênis também é relativamente maior, né? Tem essa característica um pouco devido à espessura do animal. E o equino, ele não tem o pênis tão expressivo, mas ele tem já compreende o quê? Uma largura um pouco mais expressiva, tá? Mas eu pus essas fotos para vocês verem mais a característica diferente da parte testicular do animal. Quando a gente fala de uretra, a gente até viu em umas aulas anteriores, ela tem a função tanto de transportar a urina, como é responsável também pelo transporte da ejaculação, e ela auxilia também na parte vai expelir os líquidos seminais, tá? A gente tem também a próstata, que ela também